Em live transmitida pelas redes sociais, o senador Magno Malta repudiou as atitudes do ex-senador Jorge Viana, atualmente presidente da Apex, que foi à China e falou mal do agronegócio brasileiro. O senador disse: "Muito ruim, isso pegou mal para o Brasil." O senador apontou que o desmatamento voltou a aumentar e voltou a bater recordes no governo Lula e lembrou a necessidade de promover os exportadores brasileiros, mostrando que Viana fez exatamente o contrário. O senador lembrou outras mentiras de membros do governo Lula, como as declarações da ministra Marina Silva sobre pessoas passando fome. Magno Malta ironizou os números inventados pela ministra, que não sofreu qualquer retaliação nem foi incluída em nenhum inquérito, e lembrou que há, de fato, fome no Brasil, causada pela corrupção que floresceu nos governos petistas. Malta disse: "Tem gente passando fome porque a corrupção tira comida do prato das pessoas. A corrupção, o desvio de dinheiro público. E o Brasil é doutor nesse negócio. Foi depauperado, degradado por ladrões denunciados na Lava Jato." Durante sessão da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten pediu a demissão imediata do presidente da Apex. O deputado disse: "Petista que comanda a Adex deve ser demitido, não dá mais. Tudo nesse governo é de uma insanidade sem precedentes." O petista Jorge Viana, que preside a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, vou repetir, promoção, resolveu falar mal do agro brasileiro na China. Parece até que ele comanda a Agência Brasileira de Destruição de Exportações e Investimentos. Jorge Viana deve ser demitido. Mentiras contadas por membros do governo Lula ou de sua base do Congresso não estão sujeitas a checagens e muito menos causam consequências jurídicas. Já contra conservadores, não é sequer necessário apontar uma mentira para que sofram perseguição. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem listas de seus desafetos para que estes sejam submetidos a medidas cautelares arbitrárias que incluem prisões políticas, confiscos, censura, entre outras. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer base legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos
pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Oi, gente. Abraçando aqui todo o Brasil, boa noite para todo mundo. Dá tempo ainda você chamar as pessoas para entrar na live com a gente, né? Quero dar um relatório do que está acontecendo, dos ocorridos e fazer alguns comentários a respeito de projetos nossos aqui nessa casa e dessa nossa luta pela liberdade dos nossos irmãos patriotas que estão ainda enclausurados aqui, segregados dentro dos presídios de Brasília e em alguns estados, né? Boa noite aí, pessoal do Brasil inteiro, pessoal do meu estado, né? Tá passando aqui, é muito nome, gente. Eu não consigo não, viu, Léo? Vou ficar aqui de frente mesmo, eu não consigo não, tá? A gente quer fazer alguns comentários. Acho que eu vou começar rapidinho, porque eu entrei com... Bem, eu vou fazer um comentário primeiro, que o presidente, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Jorge Viana, ex-governador do Acre, e quando ele foi governador do Acre, ele sofreu muita perseguição, por isso chama a atenção, e eu fui lá socorrê-los naquela ocasião em que hoje o senador Petecão era o presidente da Assembleia Legislativa e eles estavam perseguidos de morte por um grupo no estado, e eu fui para lá com a CPI do narcotráfico. Foi quando aconteceu a prisão do então deputado federal, ex-deputado estadual e coronel Hildebrando Pascoal. Um incidente que todos se lembram, era dias difíceis na vida do Acre, né? Depois o Jorge foi senador comigo, o Tião foi senador, o Jorge foi senador comigo, e uma pessoa sempre cortês, mas ele vai à China e faz uma declaração, ele que agora é o presidente da Apex, e ao invés de falar bem para vender os produtos do Brasil, e Jorge chegou lá e fez um discurso falando mal do Brasil. Muito ruim isso, pegou mal para o Brasil, dizendo que o Brasil é um país que tem muito pobre e desmata, é um país desmatador. Ô Jorge, o maior índice, ou o maior número, ou o maior território desmatado da Amazônia foi justamente agora, no mês que esse governo assumiu. Quando o senhor tem Marina Silva, que também é do Acre, e nessa época que eu fui lá com a CPI, foi Marina que foi lá me pedir, juntamente com o Tião Viana, que era senador, para que eu fosse socorrer o Acre, e eu fui. Por que vocês saem para falar mal do Brasil, falar mal do agro? O agro alimenta 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil é o celeiro do mundo. Qual é a intenção disso? Se nós precisamos abrir mercados, falar mal do agronegócio. Jorge, você foi governador, você sabe que você é de um estado pobre, você sabe que esse país precisa gerar emprego, gerar dignidade. Marina Silva, que é do seu estado também, ela disse que o Brasil, dando entrevistas lá fora, nós temos 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, ou seja, todo mundo que está passando fome no mundo mora dentro do Brasil. Nós somos um pouco mais de 200 milhões, aí, chegando a 240 milhões de pessoas. Tem 120 milhões passando fome, então, assim, a própria ONU vai lá e faz um desmentido. Nós precisamos acabar com isso. Então quer dizer que o Brasil é um país que passa fome, de pessoas passando fome? Tem gente passando fome. Não resta dúvida, porque a corrupção tira a comida do prato das pessoas, né? A corrupção, o desvio de dinheiro público. E o Brasil é doutor nesse negócio, porque o Brasil viu
esse país ser degradado, ser depauperado por ladrões denunciados na Lava Jato. Aliás, o Moro está jurado de morte pelo PCC, né? Pelas atitudes que tomou. Então é o seguinte, quem não se lembra da Lava Jato? E teve gente que se elegeu deputado, se elegeu senador, usando a Lava Jato como bandeira. E hoje estão aqui, estão na outra casa, tentando crucificar o ex-juiz Sérgio Moro. Você pode não gostar dele, mas você não pode esconder e tapar o sol com a peneira do grande serviço que o Moro prestou a esse país. E mais uma vez eu me solidarizo. E tristeza, Jorge Viana, é porque o povo do teu partido destruiu esse país. Eu dizia na tribuna agora, amanhã é a chegada do eterno presidente da República para nós, Jair Messias Bolsonaro, que fez o auxílio emergencial, embora sendo barrado pela Suprema Corte, né, tirando seus direitos discricionários na Constituição, criou o auxílio emergencial, fez a transposição do São Francisco dentro de uma pandemia. Aí depois a gente é obrigado a ouvir uma coisa como essa. O agronegócio é o animal que carrega o Brasil nas costas. O senhor presidente da Apex, ex-senador e ex-governador Jorge Viana. Fica aqui o meu protesto. Essa semana, se você ataca a honra de alguém, existe o Código Penal. Recorra ao Código Penal, não é? Faça uma queixa-crime no Código Penal. Você não precisa instaurar um inquérito que já dura 4 anos, onde o ofendido investiga, o ofendido é o juiz, o ofendido determina, e você não sabe nem por que caiu dentro daquilo lá. Então é o Código Penal, principalmente cidadão civil. Vossa Excelência fez certíssima. Foi lá, é Código Penal, vai ter que responder por ataque à honra, né? É isso que precisa acontecer, o senador veneziano. O Código Penal existe. Vossa Excelência hoje fez uma colocação lá na Comissão de Justiça, citando exatamente o seu posicionamento com base, a sua crença com base no ordenamento. E Espiridião a mim fazia o argumento dele com base no ordenamento, como ele julgava ser, Então acho que essa coisa é absolutamente importante e pertinente nesse momento. Bom, em primeiro lugar agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelos trabalhos e saúdo os demais colegas aqui desse egrégio colegiado. Inclusive sou membro suplente aqui, minha titular, deputada Magna Mofato, também presente. Satisfação poder ser suplente de Vossa Excelência. Senhor presidente, que na qualidade de vice-líder da oposição, eu quero lamentar. Eu sei que já foi tema aqui nessa comissão, mas faço questão de, como vice-líder da oposição, lamentar a postura e repudiar a postura de Jorge Viana, presidente da ADEX na China. É um absurdo que o presidente da ADEX, Agência Brasileira de Destruição de Exportações e Investimentos, porque certamente ele já tornou a Apex em ADEX, é um absurdo que o presidente da ADEX siga no cargo depois disso que ele fez. Precisa voltar a ser Apex, promoção de exportação e investimento. Ele vai para a China falar mal do Brasil diante de empresários, de empreendedores do agronegócio brasileiro, do agro que tanto coloca comida na mesa do povo brasileiro. Não é possível aceitarmos isso. Portanto, como oposição, estamos aqui dizendo que nos unimos a todos os esforços dessa comissão do agro e as demais comissões, inclusive do meio ambiente, para que se pronunciem contrariamente e peçam o fim da presidência de Jorge Viana na ADEX. Não é a Apex mais, não. Porque se ele vai para o exterior para falar mal do brasileiro, mal do nosso empreendedor, mal de quem põe comida na mesa do cidadão nacional, ele não merece estar no cargo que foi investido. Tem de sair e sair já. Não dá para passar por mais constrangimento como nós estamos passando com a presidência de Jorge Viana à frente da antiga Apex transformada em ADEX, repito, Agência de Destruição da Exportação e Investimento do Brasil. Nós não podemos aceitar isso e é por isso, senhor presidente, que vamos fazer coro a todas as iniciativas. Falei há pouco com o deputado Evair de Mello, que vou junto com ele assinar a moção de repúdio e peço apoio de todos os demais parlamentares
para que assim façamos e para que essa presidência, quem sabe na próxima reunião já nem exista mais sob a condução de Jorge Viana e que escolha alguém que, de fato, faça promoção do brasileiro e não a destruição do nosso agro e daqueles que trabalham pelo Brasil. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqueles que estão visitando a casa, bem acompanhados, do deputado Van Hatten, um esteio, a própria representação da coragem, do destemor, preparado, competente, conservador de verdade, destemido e que tem todo o meu respeito. Minha mãe dizia alguma coisa que não está na Bíblia, mas devia estar. Que Deus não tem compromisso com frouxo. E Vossa Excelência não se enquadra, Vossa Excelência é destemido. Até porque a verdade, você não pode, se você esconde a verdade, você se esconde juntamente com ela. E quando você se esconde juntamente com a verdade, põe ela debaixo do alqueire, então a injustiça toma corpo. E nós estamos vivendo um momento nesse país, deputado Marcel Van Hatten, aqui em cumprimento mesmo, aí deixa a câmera em cima do rapaz, esse gaúcho aí, corajoso, que representa muito bem esse país, e o Rio Grande do Sul fez muito bem em entregar esse jovem. A terra de Pedro Simão não podia ser diferente. Enquanto alguns negaram e tiraram Pedro da vida brasileira, outros resolveram entregar Marcel Van Hatten. Até porque eu, senador Girão e tantos outros, somos a geração Moisés. Nós já estamos subindo um monte e vamos desaparecer na fumaça. E essa é a geração Caleb, geração Josué, a geração Nicolas, Marcel Van Hatten, André Fernandes, Gilvan da Federal e tantos outros, Gaer, que vão chegando. Esse espírito de Josué e Caleb, eles vão possuir a terra e vão ver a mudança dessa terra. Por isso, Deus escreve as coisas e a gente não sabe o porquê das coisas, até porque quando Jesus cura um cego de nascença, perguntaram para ele, mas por que ele nasceu cego? Quem errou, o pai ou a mãe? O que aconteceu com os parentes dele? Então Jesus falou, não aconteceu nada. Ele nasceu cego para que se cumpra a glória de Deus. Eu venho aqui para a tribuna para fazer um discurso, acabo não falando nada ainda do que vim falar, e aprove Deus que o meu discurso fosse, de fato, fazer uma referência a Marcel Van Hatten, que todos acompanham nas redes sociais e sabem do destemor desse menino com relação ao ativismo judicial dessa nação brasileira.